Fala turma, fala o Cowboys do Enem, nossos seguidores do canal Enem que a vaca tussa, mais uma videoaula aqui para você, hoje falando sobre top 5 das 5 dicas para ir bem na prova de humanas. Portanto, não saia daí, após a vinheta a gente está de volta. Bom pessoal, então hoje após a nossa videoaula que está aí na nossa playlist sobre 5 dicas top 5 de ciências exatas, ciências da natureza e tecnologias, vamos para as 5 dicas para ir bem na prova de humanas, que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Tem gente que gosta de exatas, tem gente que gosta de humanas. E aí a pessoa muitas vezes tem dificuldade por conta de leitura, não gosta de leitura, o outro por causa de cálculo. Então nós já vimos aqui as habilidades e competências que são cobradas. Portanto eu vou dar umas dicas para vocês aí que têm mais dificuldade em humanas por conta do excesso de textos, de leituras, etc. Para você se dar bem nas questões de humanas. Então vamos aí para a primeira dica. Não se prenda a datas e nomes. Não se prenda a datas e nomes. Isso por conta mais das questões relacionadas à história, né? Muitas vezes a gente pensa que em história a gente tem que memorizar datas, nomes, locais, etc. Isso é coisa do passado. Na realidade, pessoal, a nova abordagem do ensino médio com a nova roupagem, né, com essa reforma que está tendo na educação, nas aulas de história a gente já não aborda mais datas e nomes, e sim processo. O que é importante você, ao estudar alguma questão relacionada à história, é se prender à questão do processo histórico, não a uma data ou um nome específico, porque isso dificulta o entendimento. O Enem quer saber se você absorveu o processo histórico, se você tem entendimento no joguinho de causas e consequências, porque a história é feita de causa, fato e efeitos. Portanto, se você compreender esse processo, esse sistema, você se dará bem nas questões de humanas. Segunda dica, tá aí o que eu acabei de falar. O Enem se preocupa com o processo. Portanto, você, ao estudar, tem que avaliar se você consegue relacionar fatos. Vou dar um exemplo para você, em história, por exemplo, né? A Revolução Industrial. Você tem que relacionar o que provocou a Revolução Industrial, ou seja, como era antes da Revolução Industrial e como passou a ser depois da Revolução Industrial. Portanto, o século XVIII, com as grandes revoluções, e aí eu já não me prendo mais somente à questão da Revolução Industrial, mas às revoluções do modo geral, né? Eric Hobsbawm foi um historiador que escreveu muito bem sobre essas revoluções, tem um livro até Era das Revoluções, que você vê aqui. Esse autor tem textos excelentes para você compreender o processo, tá bom? Então, lembre-se, o Enem vai cobrar de você processo. Pessoal, assim como em ciências naturais há aquela preocupação que eu falei para vocês com o assunto da ecologia, né, é um subtema muito recorrente. Em ciências humanas, é um tema muito recorrente a questão do patrimônio. O patrimônio é muito importante no entendimento da história, né? Hoje, o Enem vai te cobrar o quê? Se você reconhece alguns patrimônios, por que esses determinados lugares ou determinados edificações, obras, são consideradas patrimônio da humanidade. Isso sim é importante. E aí você vai sempre fazer a ponte de ligação passado, presente, com a geografia aí permeando o regionalismo. Pessoal, a quarta dica é essa aí que você vê. Esteja consciente do momento coletivo que o país vive. Claro, pessoal, que dificilmente no Enem, até por ser uma avaliação
proposta pelo governo federal, dificilmente ele abordará diretamente questões que envolvem política. Ainda mais no cenário atual que a gente está vivendo, que é um cenário bastante conturbado em termos políticos, né? Então, dificilmente você vai encontrar uma questão específica, por exemplo, fazendo uma alusão ou uma propaganda. Isso dificilmente você encontrará. Mas é importante que você tenha em mente todo o processo histórico, por exemplo, em questão das últimas gestões, dos últimos presidentes que passaram pelo país, não é? Para você, nessa linha do tempo, ter um entendimento a respeito do processo político que o Brasil atravessou. É muito comum eles cobrarem questões com o advento da República. Então, questões republicanas, de repente associando a República atual ao conceito de República na Antiguidade, é muito importante essa ponte, não é? Conceitos, democracia, conceitos de cidadania, não é? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês quando estiverem estudando ciências humanas. A quinta e última dica não poderia ser outra. Seja um leitor contumaz e assim irá melhorar a sua visão de mundo. Isso é óbvio, né? Essa é uma dica que permeia qualquer área, qualquer disciplina, qualquer concurso público ou qualquer exame nacional. Leitura. Quanto mais o cidadão lê, melhor ele vai aplicar as suas ideias. Ou seja, você vai melhorar o seu vocabulário, tá certo? Você vai aprimorar os seus recursos até de escrita, perfeito? E você vai somar conhecimento. É claro que hoje em dia é muito fácil você ter conteúdo. Os conteúdos estão na rede à vontade. Porém, poucos, e aí você vai se diferenciar do seu concorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, poucos sabem aproveitar essas informações. Na realidade, aqueles que souberem se aproveitar da leitura de artigos, enunciados, de provas, enfim, leituras de textos em geral, inclusive jornais e revistas, vai também, por tabela, ter uma boa leitura dos enunciados das demais disciplinas. Bom, pessoal, é isso aí. Essas foram as 5 dicas, o top 5 de ciências humanas. Eu espero você na próxima aula. Até lá! Um abraço a todos e não esqueça, estudar é o quê, pessoal? É preciso.